Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje, dando continuidade à série Avaliação de Empresas, é ainda sobre a avaliação de empresas de recursos naturais por precificação de opções. Vamos supor então que a gente deseje avaliar a empresa ômega, que adquiriu a empresa alfa em uma combinação de negócios. Os dados atuais da empresa adquirida são os seguintes. A reserva estimada é de 2.760 milhões de barris. O valor da dívida, valor de mercado, de 6.532 milhões. A defasagem de desenvolvimento, nesse caso, é de 2 anos. E o valor presente do custo médio de desenvolvimento é de 11 por barril. O investidor detém o direito de exploração de 15 anos e o preço do petróleo atualmente é cotado em 23,52 o barril. Os custos de produção, impostos e royalties são de 7,64. Já o rendimento de dividendos, que foi obtido pela receita líquida dividido pelo valor das reservas, que é dado do problema, 5,1%. A variância em termos de logaritmo natural do preço do petróleo é informada de ser de 0,035. A taxa livre de risco é de 7,5%. Primeiro passo é que nós devemos calcular o valor do ativo subjacente da empresa adquirida, que nesse caso vai ser igual ao valor das reservas de petróleo estimadas, descontadas pelo período de defasagem de desenvolvimento, que conforme a gente vai ver aqui, ó, o valor do ativo subjacente, o valor da reserva, né, que está aqui, ó, o valor da reserva de 2.760, dado o problema, multiplicado pelo valor marginal, que vai ser então 23,52, ó, que é o preço do petróleo informado, né, menos o nosso custo de desenvolvimento, mais menos o nosso preço do barril, né, de 7,64 que está ali, ó. Onde é que está o nosso preço? 7,74 aqui, ó. Nosso custo de produção, que está aqui por barril, que é de 7,64, então, incluindo então impostos e royalties, né? Então pega o preço do petróleo, 23,52, menos os custos de produção por barril de 7,64 e multiplico então pelo nossa estimativa de milhões de barris estimadas então da nossa reserva, né? Fazendo isso então, trago tudo a valor presente pelo custo da defasagem, no mais a nossa taxa de dividendos, né? No nosso exemplo aqui é de 5,1, ó. O rendimento de dividendos é 5,1, elevado no período de defasagem, que no nosso caso é de 2 anos. Né? Encontramos então o valor do ativo subjacente de 39.678,40. A seguir, nós devemos calcular o preço de exercício, que vai ser igual ao valor presente do custo de desenvolvimento. Então, o valor de exercício vai ser 11, que é o custo de desenvolvimento por barril informado, né? Tá lá, ó, custo médio de desenvolvimento por barril de 11. Opa, passei. Multiplicado, então, pela nossa estimativa de barril da reserva, 2.760. Encontramos, então, o valor do preço de exercício de 30.360 milhões. De posse desses dados, nós devemos, então, agora calcular o D1 e o D2, né? Utilizando a fórmula, então, do modelo de Black-Scholes adaptado para dividendos, né? Então, vou pegar aqui, ó, o logaritmo natural do preço do ativo, que nós encontramos é de 39.678,40, né? 39.638,40. Dividir, então, pelo nosso preço de exercício, que encontramos aqui, ó, 30.360, mais a nossa taxa livre de risco de 7,5, menos
a taxa de dividendos de 5,1, aí mais a variância, no nosso caso, do preço do petróleo, que é de 0,035, que é informado, dividido por 2, multiplicado pelo tempo, que é de 15 anos. Tudo isso dividido, então, pelo desvio padrão, que é 0,1871. O que nós vamos fazer? Vamos pegar essa variância de 0,035 e tirar a raiz. Encontramos o desvio padrão, multiplicado pela raiz do 15, que é o tempo. Encontramos o D1 de 1,2285. Para encontrar o D2, vamos pegar o D1, 1,2285, menos o desvio padrão multiplicado pela raiz do tempo, que é 0,7246. Encontro o D2 de 0,5039. Então, encontramos o D1 de 1,2285 e o D2 de 0,5039. De posse do D1 e do D2, o passo seguinte é nós calcularmos as distribuições normais acumuladas, utilizando então a tabela número 1, que apresenta as probabilidades acumuladas em função da distribuição normal padronizada. Então, o que nós vamos procurar na tabela? O N de 1,22 e o N de 0,50. Vamos iniciar pelo de 1,22. Vamos para a tabela, vou no 1,20, vou até o 2, 1,22, e encontramos na tabela 0,3888. Passamos para cá, 0,3888. Fazemos o mesmo com o N, procurando na tabela o 0,50. Vamos lá na tabela, 0,50, aqui está, 0,1915. Colocamos aqui 50% para cada um deles, encontramos o N de 1,22 de 0,888 e o N50 de 0,6915. No entanto, os valores do D1 que nós encontramos não é de 1,22, é 1,2285. E o D2 não é um 0,50, é 0,5039. Então há necessidade de nós fazermos a interpolação. Já temos o N de 1,22, calculamos da mesma forma o N de 1,23 e encontramos 0,8907. Então, da mesma forma que encontramos o N0,50 de 0,6915, nós procedemos da mesma forma para encontrar o 0,51. E dessa forma vamos encontrar 0,6950. Com base nesses dados, agora sim podemos calcular o ND1. Para isso eu vou calcular a diferença entre o N de 1,23 e de 22. Então, vou pegar o 1,23, 0,8907 e o 1,22, 0,888. Encontro a diferença entre os dois de 0,019. Mas como o 1,2285 está a 86% de distância entre os dois pontos, 85 de N mais 1 dá 86%, eu vou pegar então o N de 1,22, que é 0,888, mais 86%, multiplicado por essa diferença que encontramos aqui. Encontramos o N de 1 de 0,8904. Para encontrar o ND2, procedemos de forma análoga. Primeiro calculamos a diferença entre os dois pontos, 0,51 e 0,50, encontrando 0,035. Mas como 0,5039, que é o que a gente quer, está a 40% de distância entre os dois pontos, N de 39 mais 1 dá os 40%, eu pego então o N de 0,50, 0,6915, mais 40% dessa diferença aqui que nós encontramos. Encontro o ND2 de 0,5929. Assim, podemos calcular agora o valor da opção de compra, que vai ser o mesmo valor da nossa reserva de petróleo ainda não desenvolvida. Vou utilizar então o modelo de Black-Scholes adaptado para dividendo, para encontrar o valor da opção de compra. Vamos lá então. O preço do ativo, que nós encontramos de 39.678,4, multiplicado pela constante de Euler, elevado então na menos o yield, que é a nossa taxa de dividendos, que é de 5,1, multiplicado por 15, que é o tempo. Tudo isso multiplicado pelo ND1, que nós encontramos aqui recentemente. O ND1 foi de 0,8904.
menos então o nosso preço de exercício, que é de 30.360, multiplicado pela constante de Euler, elevado na menos R, que é a taxa livre de risco de 7,5, multiplicado pelo T, que é 15 anos. Tudo isso multiplicado pelo ND2 que calculamos agora, anteriormente. Está aqui, ó, o ND2 encontramos 0,6929. Dessa forma, então, o valor da opção de compra vai ser igual a 16.440,08 menos 9.857,14, isto é, o valor da nossa reserva de petróleo não desenvolvida vai ser de 6.582,94 milhões. Muito bem. Além disso, como a empresa Ômega já possuía fluxos de caixa líquido do acionista proveniente da sua produção de petróleo e de gás das reservas já desenvolvidas, no valor de 820 milhões, e se espera que esse fluxo de caixa permaneça inalterado por mais 8 anos, isto é, a vida útil remanescente das reservas, que é de 8 anos. Assim, sabendo que o nosso custo médio ponderado do capital é de 13,45%, o valor das reservas já desenvolvidas pode ser calculado da seguinte forma. Vou pegar então o fluxo de caixa livre do acionista e multiplicar por 1 menos 1 mais o custo ponderado do capital elevado na menos N, onde N então é a vida útil remanescente das reservas já desenvolvidas. Então o valor do ativo subjacente vai ser o nosso fluxo de caixa das reservas já desenvolvidas, que é de 820, multiplicado por 1. 1 menos, então, pegamos o nosso custo médio ponderado do capital elevado nos 8 anos que vai se esgotar a reserva. Né? Tudo isso traga o valor presente dividido pelo custo médio ponderado do capital de 13,45. Encontre, então, o valor do ativo subjacente aqui, que é o valor das reservas já desenvolvidas, de 3.875,11 milhões. Assim, finalmente, podemos obter o valor da empresa Ômega, somando as reservas não desenvolvidas às reservas desenvolvidas. O valor das reservas não desenvolvidas era de 6.582,94. Vou somar o valor das já desenvolvidas, que acabamos de calcular, de 3.785,11. Encontramos o valor da empresa, 10.368,05. Abato o valor da dívida, de 6.532, e encontro o valor do patrimônio líquido, 3.836,05. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.